Bom, pessoal, vamos agora assistir mais uma dica que a gente traz para você sobre mercado de trabalho e testes de Excel. Hoje a gente vai falar do uso da função subtotal. Nós trouxemos na live de quinta-feira o uso desses recursos, né, de como calcular uma tabela filtrada, né, que às vezes a pessoa vai clicar lá num item de filtro e tem que aparecer o resultado. A gente vai mostrar para você como que você pode utilizar a função subtotal nos testes de Excel para o mercado de trabalho. E aí você vai entender bacana esse exemplo que pode te ajudar no dia a dia. Então vamos lá? Planilha na tela! Professor, a tabela é a mesma? É a mesma, ok? Por causa que a gente vai fazer agora aqui uma outra atividade muito similar que pode ser pedida. Como assim? Imagine que você tem uma tabela de dados e a pessoa filtra os dados dessa tabela. E aí você precisa calcular ela. Então, quer dizer, quando eu filtrar um dado, tem que apresentar ali o cálculo. Como que a gente faz isso? É isso que você vai aprender comigo agora. Pode cair? Lógico que pode cair. Você vai aprender alguns detalhes que muitas vezes passam despercebidos. E aqui, pessoal, vai entrar algumas dicas bem assim. Não posso dizer que é avançado, é questão de conhecer a ferramenta. Quanto mais você conhece, mais fácil fica, tá bom? Vamos lá? Então, olha só, pessoal, nesse exemplo aqui, eu tenho região, período e faturamento. O que está sendo pedido? Com a tabela de dados, crie uma análise interativa da tabela quando filtrada. Crie um cartão de dados para apontar as análises quando a tabela estiver filtrada. O que acontece? Eu vou pegar a tabela, vou vir aqui, ó, inserir tabela. Vou transformar ela em uma tabela de dados no Excel. Aí eu posso colocar esse cara aqui, ó, segmentação de dados. Aí eu vou colocar só a da região para você ver, tá bom? Olha só, eu vou clicar nesse elemento. Ele não está filtrando? Pô, está filtrando, professor. Beleza. Quando ele faz essa opção do filtro, o que aconteceu? Até meu objeto aqui diminuiu porque meu objeto não estava travado, tá? Ele vai realizar as operações quando a tabela estiver filtrada. Só que o que acontece? O pessoal vem aqui, eu vou inserir uma linha aqui na... Uma linha não, vou fazer aqui, ó, do lado. A pessoa vem aqui, ó, região, e aí vamos colocar o total. Tudo bem? Então quer dizer, a pessoa vai escolher região, vai ser região norte. Qual que é o total da região norte, né? A pessoa faz isso, ó, igual soma C, né, ó. Aí seleciona, né, ó, aqui o intervalo, ponto e vírgula, vai passar a região, ponto e vírgula, isso aqui, correto? Faz algo assim. Só que quando eu clico no sul, não muda para o sul. Tá o sul ali, mas esse valor aqui é o mesmo que esse? Se eu olhar aqui e olhar lá embaixo, não é. Como que eu calculo uma tabela filtrada? É esse o que é o detalhe. Vamos lá? Eu vou limpar aqui. Então aqui, ó, vamos lá. Eu vou apagar a região e eu quero saber aqui o total. Então eu vou apagar aqui e vou colocar aqui o total. Tudo bem? Existe uma função que se chama subtotal. Tudo bem? Aí ele tem, ó, média, continuum, conte valores, máximo e tem a soma. Então, por exemplo, eu quero saber a soma. Ponto e vírgula. Ele quer saber a referência agora. Então a gente vai passar a referência aqui da tabela, ó. Vamos passar aqui, ó. Pronto. Quando eu fizer isso, olha o que acontece, ó. É o total. Mas quando eu clicar no norte, ele trouxe o total do norte. Se eu vir aqui, ó, conferir aqui embaixo, é o total do norte. Se eu colocar o sul, ó, sul, 48.900. Aqui embaixo tem que bater o 48.900. Então ele está calculando a tabela filtrada. Olha que bacana. E aí você fica pensando, caramba, que bacana, professor. Sim, muito bacana. Mas essa é uma função que às vezes as pessoas não sabem utilizar direito, não sabem utilizar ela para realizar esse tipo de cálculo, de análise. Conforme eu escolho aqui o filtro da tabela, eu tenho a região aqui trazendo informação. Então, escolhi o norte, trouxe o norte. Escolhi o sul, trouxe o sul. Escolhi o leste, trouxe o leste. Escolhi o oeste, trouxe o oeste. Tudo bem? Então, isso daqui é um dos exemplos que eu estou mostrando para você sobre o recurso de calcular quando dados estiverem filtrados na tabela.
Se eu viesse aqui e filtrasse, ó, por essa coluna aqui, ó, vou pegar, tirar o fevereiro e colocar só o março, ó. Ele filtra, ó, só por março. E aqui está exibindo região. Mas eu filtrei região? Não. Vou clicar na região. Trouxe agora norte e março. Vamos limpar o filtro. Limpei. E aqui também vou limpar o filtro. Então, poderia criar uma outra segmentação dos meses? Sim, poderia ser feito isso também. Então, ó lá, estou na tabela. Vamos pegar aqui, ó, tabela, cadê? Aqui, tabela de design. E inserir segmentação de dados. E vou colocar o período. Um segundo item, ok? Aí, conforme eu clico, ó, nós temos o total por região com base ali, ó, com os dados filtrados. Mas só isso que ele faz? Não. Isso seria o total. Mas vamos saber que você quer uma média. Tem como? Tem. Vamos lá, ó, igual subtotal. Aí eu vou localizar a opção 1, ó, ponto e vírgula, eu vou pegar aqui os valores, ó, da coluna de faturamento. Vou fechar, dou um Enter, ó, tá a média. Se eu clicar em fevereiro, se eu clicar em janeiro, se eu clicar em norte, se eu clicar em sul, olha só, ele filtra, né, os dados. Você deve pensar, mas professor, por que o senhor colocou aqui lá embaixo? Eu não coloquei aqui na parte de baixo, porque vai acontecer um problema. Qual o problema? Ele vai ocultar as células, por causa que quando a gente está trabalhando com uma tabela de dados, a tabela, pessoal, ela é alimentada, né, linha a linha, não é coluna a coluna. Então, quando eu filtro, ele oculta a linha. Então, se eu tivesse valores aqui, poderia acontecer de ser ocultados. Eu não consigo manter, por exemplo, parte da coluna com parte da linha. Entendestes? Então, isso é um detalhe muito importante. Bom, vamos limpar aqui e assim você já imaginaria, né? Ó. Poxa, então eu já consigo ter aqui os cálculos, né, de total, fazendo uma soma, né, e uma média. E posso ali depois analisar ainda pelo período com os itens filtrados, tá? Estou diminuindo um pouquinho aqui, ó, só para caber aqui um pouquinho melhor para você ver o recurso. Então isso daqui é um recurso que às vezes as pessoas ficam pensando, ah, quando que eu vou utilizar? Pode utilizar sim. Eu tenho um aluno do curso de Excel Online que precisou fazer isso, né? E exibir os dados, fazer as análises, né? E a tabela tinha que exibir os dados conforme o item de segmentação. É assim que eles usam a tabela lá dentro da empresa. Ele precisava fazer isso. Só que ele não estava conseguindo montar depois a consolidação através dos itens filtrados. Aí estava pensando em N formas. E na verdade, você usa a função subtotal que pode te ajudar nesses cálculos filtrados no Excel. Pessoal, recado importante a você agora. Isso mesmo. Você está aí assistindo essa live, vendo aí a primeira parte dessa atividade. Bacana, não é? Bom, se você quer ajudar uma outra pessoa, compartilhe esse vídeo com outro colega agora. Vai lá no botãozinho, compartilhe ele. Passe esse conteúdo para frente, que você está passando conhecimento. Conhecimento é o que vai ajudar um outro colega a conhecer o canal, a se interessar mais por Excel e quem sabe até criar uma oportunidade de trabalho para ele. Agora, pessoal, olha só. Crie um cartão de dados para apontar as análises quando a tabela estiver filtrada. Então isso que eu fiz aqui, ó, total, a média, já são análises. Eu poderia colocar aqui também, por exemplo, ó, outra análise, ó, o máximo e aqui o mínimo. E vamos colocar isso num cartão de dados para você ver, olha só. Igual subtotal. Olha lá, vou pegar agora aqui o máximo, né, ó, opção 4. Ponto e vírgula, vou selecionar o faturamento. Vamos fechar, tem o valor máximo. E qual que foi o mínimo? Igual subtotal. Abro parênteses, vamos pegar o mínimo. Ponto e vírgula, seleciono os valores de faturamento. Fiz isso, fecho parênteses. Bom, então conforme eu escolho agora, ó, eu tenho ali os valores sendo mensurados. Tudo bem? Aí o cara pede para você fazer esse cartão. Como que você faria esse cartão? Vamos lá. Vamos pegar aqui o inserir, ilustração, formas, e eu vou desenhar uma forma aqui, tá? Vou colocar até sobreposta aqui, ó. Não, vou colocar mais para cá, ó. Aqui, ó. Pode ser aqui em cima, aqui não tem problema, só para explicar, tá? Então lá, ó, tem um cartãozinho, uma área de cartão, um item de relatório. Quando você faz isso, você vai ter que configurar o objeto para ele não ser ocultado. Por quê? Olha só. Quando eu clico no norte, olha o que aconteceu. Mexeu no objeto. Eu vou dar um Ctrl Z. Vou clicar no objeto. Ele tem aqui o tamanho e propriedades.
tá, ó. Ele tem aqui, ó, fixar taxa de proporção, vou voltar. E tem o item aqui, ó, propriedades. Mover e dimensionar com células. Não, não mover ou dimensionar com células. Essa opção que eu vou manter aqui, ó, tá bom? Vou fechar, clico no norte, clico, olha a língua do professor. Clico no norte, clico em janeiro. Automaticamente, ó, ele não muda mais o elemento aqui, ó. Aquela outra caixinha mexeu, ó, mas ela em si não, tá? Então, isso é um item importante que você precisa configurar no teu Excel, que você vai lá e depois configura o objeto. Bom, esse cartãozinho, vou vir aqui, ó. Estou trabalhando tudo em verde, né? Vamos utilizar um verde? Vou utilizar o verde, ó. Vou deixar sem contorno. Vou fazer um efeito de forma, vou colocar um efeito de sombra, ó, nele, tá bom? E nesse cartão tem que colocar essas informações aqui, ok? Então vou selecionar os dados, colocar aqui, ó, nesse formato, né, ó, de número de moeda. Esse enunciado eu vou tirar daqui, gente, vou colocar aqui na parte de baixo, tá? Porque o enunciado você já entendeu o que tem que ser feito, ok? Então como que eu vou colocar esses valores? Olha lá, ó. Inserir, ilustração, formas. Vou pegar uma caixa de texto, dar um cliquezinho aqui, vou colocar, ó, igual, opa, igual aqui não, né? Vamos pegar o FX, exibir, mostrar, barra de formas. Vou lá, ó, no FX, igual, vou clicar aqui, ó, nesse valor aqui, ó, 218 mil. Vou dar um Enter, tá o valor vinculado, tá? Esse 218 mil seria o maior, o nosso faturamento, né, ó. Total, vou aumentar um número, colocar em negrito, vou centralizar e alinhar ao meio. Aí eu vou fazer uma outra brincadeirinha aqui, ó. Arrastar para cá, tá, ó. Vamos mudar a corzinha, ó, colocar num branco. E inserir ilustrações, formas. Vou fazer uma outra forma, ó, uma caixa de texto. E vou colocar aqui, ó. Faturamento total. Tudo bem? E aí eu vou colocar ele aqui na parte inferior, ó, tá? Vou colocar no branco. Não vou mexer tanto em configuração não, tá, gente? Senão a gente vai ficar com uma live muito longa, tá? Então lá, ó, faturamento total, tá? Aí, por exemplo, você quer colocar, ó, Ctrl D. Eu vou colocar aqui, ó, o faturamento médio, tá? Faturamento médio. E aí eu vou pegar o mesmo, vou dar um Ctrl D, vou colocar aqui do lado, ó, tudo bem? Aí vou lá no FX, vou dar igual, e vou clicar aqui na célula que contém o valor da média. Dá um Enter, tudo bem? Vamos pegar aqui, ó, essa aqui já está formatada, pincelzinho, clico aqui, ó. Então eu tô com o faturamento médio, ok? Vamos diminuir um pouquinho mais, não, vou ter que deixar no mesmo tamanho mesmo aqui, deixa ela aqui. Aí você quer colocar nesse cartão as outras informações. Então eu vou pegar essa, seguro o Shift, clico na outra, vou dar Ctrl D. Eu dupliquei o objeto. Vou colocar um outro faturamento aqui, ó. Colocar agora aqui, ó. Maior, resultado. Maior. O maior, só colocar como maior aqui. Vou selecionar ela de novo, Ctrl D e vou colocar aqui embaixo o outro, tá? Não tá o melhor cartão, gente, porque eu tô com pressa, tá? Vamos passar pro próximo item. Menor, ok, ó. Aí eu vou pegar essa célula, vou lá, ó, apago, igual, e vou clicar no máximo, ok? Aí eu vou pegar a outra, ó, vou lá, igual, clico no mínimo. Será que está interativo isso? Está. Como que eu sei? Assim, conforme eu escolho sul, conforme escolho fevereiro, ele faz. O que faltou? Faltou bloquear, professor, isso mesmo. Vou dar um Ctrl Z, voltei, ó. Eu teria que clicar aqui nos objetos, né, pessoal? Aqui, ó. Vamos pegar aqui, tamanho e propriedades, ó lá, ó. E aqui, ó, não mover ou dimensionar, tá? Então, ó, clico no objeto, né, ó. Ó lá. Opa, deixa eu pegar ele aqui. Tamanho e propriedades, deixa eu trazer ele para cá, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó, não mover. Vou clicar no outro, não mover. Vou clicar no outro, não mover. Vou clicar no outro, não mover. Vou clicar lá no outro,
não mover, vou clicar aqui no outro objeto, ó, não mover, vou clicar no outro objeto, não mover. Agora o que acontece? Vamos ver, ó. Clico em fevereiro, clico em sul, clico no norte, repare que ele faz a filtragem agora e faz todo esse processo de interação dos valores, tendo esse cartão interativo. É um modo mais bonito? Não é o modo mais bonito, gente, que eu fiz agora, porque o professor está na correria, tá? Mas a gente poderia caprichar sim, ó. Por exemplo, vou aumentar um pouco mais aqui, ó, para cá, tá? Aí eu vou pingar o formato, ó. Vamos recuar, ó. Os dois elementos de segmentação de dados ficam aqui nessa parte, tudo bem? Deixa eu me ajustar um pouco na cadeira, que eu também dói as costas do professor um pouco. Aqui no item de segmentação eu poderia configurar isso, né, ó, para um padrão que fique adequado, né, ó, da filtragem de dados, ok? E conforme a gente clica, ó, automaticamente ocorre a análise ali, ok? Ó, vou dar um Ctrl D aqui, nesse objeto, colocar, ó, análise de dados, resumo, por exemplo. Ó, colocar em negrito, aumentar um pouquinho mais o tamanho, ó. Pronto. Ficou um pouquinho melhor, tá? O aspecto visual, e aí você tem, ó, esse processo de interação. E inserir ilustrações, formas, eu vou fazer um retângulo aqui, ó, poderia ser recurso de linha, tá? Vou fazer um retângulo porque eu quero fazer um retângulo, né? Ó, branco com verde, tá? Vou tirar o contorno, estilo, vou colocar aqui um efeito de sombra, ó, para você ver, ó, como ficou. Um elemento que divide o cartão, né? Ó. Mas por mais que eu clique, ele automaticamente faz a análise dessa apresentação de dados. Ao filtrar, repare, ó, que nós temos ali a solicitação. Bem bacana, né? Então esse é o segundo exemplo. Viu quanta coisa você aprendeu aqui? E como criar esses elementos? Então tudo isso, pessoal, pode sim cair em um teste prático de Excel, tá? Olha lá, o professor acabou esquecendo aqui, ó, de bloquear, né? Ó, então vamos lá, ó, botãozinho direito, tamanho e propriedades, aí eu vou, ó, não mover. Então agora, ó, conforme a gente clica, automaticamente a gente tem a identificação. Ó, leste, fevereiro, tá lá. Janeiro, ó lá, o norte, janeiro, norte, fevereiro, norte, março. Aí a gente tem as análises sendo feitas. Tudo bem? Vamos limpar. Prontinho.